sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver retificador, capacitor de filtro, função e cálculo. Isso mesmo! Hoje vou falar sobre o capacitor de filtro, o componente que vai deixar a tensão de saída do retificador realmente contínua, ou quase. Vamos lá? A gente viu nos últimos tutoriais que os circuitos retificadores resultam em uma tensão VCC quase contínua na carga. Pode-se dizer que é uma tensão contínua pulsante. A tensão é contínua porque não troca de polaridade, mas não é igual à tensão contínua entregue por uma bateria, que seria o ideal. Então, o que fazer? Usar um dispositivo ou circuito de filtro para consertar essa tensão de saída, tornando essa tensão contínua, ou quase. Existem muitas formas de filtrar a tensão na saída do retificador. Hoje veremos como usar o capacitor para essa função. O filtro com capacitor é o mais usado pela simplicidade e confiabilidade. No filtro com capacitor, basta colocar um capacitor em paralelo com a carga. A ideia é simples. Durante o semiciclo, que tem energia sobre a carga, o capacitor carrega e armazena energia. Durante o ciclo que a energia sobre a carga diminui, o capacitor descarrega e completa a energia que falta. O filtro funciona em dois tempos: o tempo de carga e o tempo de descarga do capacitor. Durante o tempo de carga, o capacitor armazena cargas elétricas que, durante o tempo de descarga, essas cargas elétricas serão usadas para alimentar o circuito da resistência de carga RL. Note que a tensão VCC na saída ainda não é uma forma de onda contínua perfeita. Ela está variando entre a tensão máxima e a tensão mínima. Essa variação é chamada de ripple. O ripple é a variação da tensão VCC e é calculada subtraindo o valor da tensão máxima pela tensão mínima da variação. O valor do ripple é uma forma de medir a qualidade de um retificador. Quanto menor o ripple, melhor é a fonte. Se você usasse o mesmo capacitor para filtro de um circuito de meia onda e num circuito de onda completa, o ripple do circuito de onda completa seria bem menor, desde que a carga fosse a mesma, é claro. Veja como a figura pode mostrar isso de forma bem simples. Você sabe que o capacitor é o mesmo porque a inclinação da reta de descarga do capacitor é a mesma. Note que o ripple gerado por um retificador de onda completa é bem menor do que o ripple gerado por uma fonte de meia onda. Esse é outro motivo do porquê a fonte com retificadores de onda completa são as preferidas. Você só vai usar um retificador de meia onda em último caso. Vou mostrar agora uma forma simples de determinar o valor do capacitor de filtro, baseado na equação fundamental do capacitor. Você ainda lembra dela? A carga no capacitor é igual à capacitância vezes a tensão no capacitor. Isolando a capacitância, temos uma equação que é a função da tensão de carga e da carga do capacitor. Vou aplicar essa equação considerando somente a variação de tensão no capacitor. Isso é, na tensão de ripple. Esse vai ser o pulo do gato. Considerar as variações da carga e da tensão. Agora, você lembra como é definida a corrente? Isso mesmo, é a variação da carga elétrica num determinado tempo. 1 ampere é igual à variação de 1 coulomb no tempo de 1 segundo. Então, podemos dizer que a variação da carga é igual à corrente multiplicada pela variação do tempo. Substituindo a variação da carga na equação do capacitor, fica capacitância igual à corrente multiplicada pela variação do tempo, dividido pela variação da tensão, que é a tensão de ripple. Agora vou aplicar a equação da capacitância no ciclo de carga e descarga do capacitor de filtro para um ciclo de onda no retificador de meia onda. Um ciclo de onda é chamado de período T da onda senoidal. Lembram? Para simplificar o cálculo, vou considerar a forma de onda no capacitor como sendo uma onda dente de serra.
Vou imaginar que o capacitor carrega instantaneamente e depois descarrega no circuito de carga RL. A unidade do período T é o segundo. Para tornar a equação mais prática, vou escrever o período da senoide em função da frequência. Você lembra a relação entre período e frequência? Essa é uma das equações que o técnico eletrônico deve saber. O período é o inverso da frequência. Agora é só aplicar na equação. Capacitância é igual a corrente dividida pela frequência da onda senoidal da tensão na saída do transformador multiplicada pelo Ripple. As unidades: capacitância em farad, frequência em hertz, tensão de Ripple em volt e a corrente em ampere. Exemplo 1. Determine o valor do capacitor para o circuito da figura, considerando que a carga deverá consumir 180 mA. Servirá para alimentar um conjunto de LEDs de alto brilho. O Ripple não deverá passar de 3 volts. É só aplicar a equação do capacitor. Capacitância é igual a corrente dividida pela frequência vezes a tensão de Ripple. Substituindo os valores, considerando que 180 mA é igual a 0,18 amperes e a frequência é 60 Hz. Lembram? Quando a fonte não fala nada sobre a frequência, vamos considerar 60 Hz. Agora é só calcular. Resultado: a capacitância de 0,001 farad, que é igual a 1 milifarad, que é igual a 1000 microfarads. Note, é um valor alto de capacitância. Você deverá usar um capacitor eletrolítico. Cuidado com a tensão nominal do capacitor. Ela deverá ser maior do que a tensão máxima. Isso é normal. Usar capacitor eletrolítico para filtro. Então, daqui para frente, vou desenhar sempre o capacitor de filtro como sendo um capacitor eletrolítico. E para a onda completa? O raciocínio é o mesmo. O que muda é o período. Agora teremos 2 ciclos de carga e descarga para cada ciclo da senoide. Se o tempo de carga e descarga é menor, então o capacitor poderá ser menor. Quanto? Metade do valor do capacitor usado para meia onda. Simples assim. Você pode pensar também que a frequência de carga e descarga é o dobro. Essa é a equação do capacitor para a onda completa. Se você usasse um retificador de onda completa, por exemplo, tipo center tape, como no circuito da figura, para uma corrente de 360 mA, bem maior, tem mais diodos para acender. O Ripple a ser calculado é o mesmo, 3 volts. Qual o valor da capacitância a ser usado? Note que estou usando o capacitor eletrolítico para filtro. Como é um retificador de onda completa, tem que fazer um ajuste na equação. Frequência é o dobro da frequência da rede. Notar que a corrente de 360 mA é igual a 0,36 amperes. Calculando, a capacitância calculada é de 1000 microfarads. Vamos comparar os resultados? No exemplo 1, usando o retificador de meia onda, foi usado um capacitor de 1000 microfarads para uma corrente de carga de 180 mA. No exemplo 2, usando o retificador de onda completa, o mesmo capacitor alimenta uma carga com o dobro da corrente. Usar um retificador de onda completa é mais vantagem. O capacitor é menor, o custo é menor, a placa do circuito impresso é menor. Novamente, o circuito retificador de onda completa é muito melhor do que o circuito de meia onda. Então, quando usar o retificador de meia onda? Em último caso, nos circuitos de pouca potência, quase nunca. Vou resumir as características do capacitor de filtro. Quanto maior o capacitor, menor a tensão de Ripple. Quanto maior a corrente na carga, maior deverá ser o capacitor. A tensão nominal do capacitor deverá ser maior do que a tensão máxima. Cuidado! A tensão máxima é igual à tensão de pico da tensão alternada presente na entrada. Cuidado! O capacitor eletrolítico tem polaridade. Preste atenção ao ligar.
O capacitor de filtro serve para transformar a tensão contínua pulsante na saída do retificador em tensão contínua, ou quase, já que no final ainda existe uma pequena variação, chamada de tensão de Ripple. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!